Em relação aos fretes marítimos, que isso se impressiona, mas é impressionante. Tudo que está acontecendo, o petróleo não chegou a $80. Porque do outro lado a gente tem um mundo adormecido, uma China que ontem soltou dados melhores do que o esperado para algumas coisas, mas quando você faz você vê o deflator do PIB, a China continua tendo deflação, o que assusta e o que preocupa, porque como produção industrial veio melhor, como o PIB veio melhor e vendas no varejo veio levemente menor, já ficou com medo do governo chinês não ter que estimular tanto a economia, é o que o mercado quer. Injeta dinheiro aí porque vocês precisam voltar. Talvez não corte em março. Eu também acho que talvez ele não corte em março e 60% vai ter que ajustar. Mas ele vem em maio porque tem um fator muito importante que alguns vão negligenciar, mas aí eu até faço o gancho com o Brasil. O Fed vai ser político. O Fed vai dar condições para o democrata chegar na eleição com condições de ganhar, porque ninguém nos Estados Unidos quer o Trump. Ninguém quer o Trump e é o Trump. Então o Fed vai fazer exatamente o que o Arminio fez aqui em 2002 e o Meirelles depois teve que corrigir. Porque vocês vão lembrar que em 2002 ou 2003, o Arminio corta até a véspera da eleição, passa a eleição, ele começa a subir, o Meirelles entra, ele dá aquela porrada para cima, porque o BC foi político. E o Fed vai ser político, que é a coisa que a gente mais escuta lá. Eu estive em Nova York no começo de dezembro, falei com vários ex-clientes meus que são de buy-side e sell-side, e estava todo mundo assim, o nosso medo é um Fed político, porque a gente sabe que o establishment não quer o Trump, e dessa vez, diferente de 2020, vai dar muito trabalho para não deixar o Trump entrar, porque ele moderou. Ele moderou o discurso, ele está pegando as causas corretas, ele ganhou em Iowa numa lavada, vai ganhar em New Hampshire, ganhou o apoio de republicanos que estão crescendo, trocou a cor do boné, até isso ele fez, agora o boné é branco e dourado, não é mais vermelho, o MAGA já mudou de cor. Menos agressivo. Menos agressivo, e ele está falando as coisas certas. Acabou de sair agora em Davos o James Dimon falando, olha, não gosto, mas eu tenho que concordar que ele está pegando na ferida certa e ele vai aglutinar apoio. Então eu concordo com tudo o que você falou, Clara, mas eu acho que esse ano o fator eleição vai ter que fazer o Fed ser mais complacente com as coisas e também porque a gente já está vendo demissão lá. Tem até um gráfico que alguém de vocês soltou, que é meu amigo do time de vocês, o Paulo Guitz, que mostra justamente o desemprego já assim e o S&P ignorando, que é o que a gente falou ano passado inteiro. As empresas, tirando as 7 maravilhas do mundo, elas estão sofrendo pra cacete. Você pega uma Dollar General, que pega o povão, que é tipo um Walmart pro povão, ela apanhou, mas não é que ela apanhou pouco, ela caiu 60% no ano. Teve vários problemas de margem e tudo mais, e o S&P não para de subir. Por quê? Aglutinou nas 7, que hoje são praticamente 26% do índice. 7 empresas no índice de 500 é um quarto do negócio. Fazendo um gancho, impressionante, um baita mercado positivo ano passado e o Buffett ainda está com um caixa gigantesco, não comprou absolutamente nada, a não ser a empresa de energia de petróleo que ele vem comprando, acho que é Marathon, se eu não me engano. Ele já é praticamente o dono da empresa e ele está com caixa. Beneficiado porque 50% do portfólio diversificado dele é Apple. E ele falou, não vejo uma recessão, mas eu vejo um reajuste de preços de ativos. Para mim, vai ser muito interessante a gente ver nos próximos divulgações de movimentação dele, quando ele vai começar a pôr o pé, porque uma das coisas que deixa a gente também otimista com o mercado americano, tem 6 trilhões parado em money markets, que são fundos de renda fixa, que sabem que os juros vão cair e esse dinheiro vai voltar para o mercado de ações. Uhum. Então, tem isso também. Boa. Eu acho que é interessante porque às vezes as pessoas pensam que lá nos Estados Unidos funciona como se fosse aqui no Brasil. No Brasil, nos últimos 5 ou 6 cortes de taxa de juros, o Ibovespa subiu. Lá nos Estados Unidos isso nem sempre é verdade. Nem sempre é verdade. Quando a gente tem um impacto mais forte na atividade econômica, essa queda da taxa de juros não compensa a queda no resultado das empresas, a queda no valuation das empresas. Então você pode ter lá fora um ciclo de corte da taxa de juros e o S&P, o índice de ações, não apresentando um desempenho positivo. Então lá fora existe essa preocupação, né? Poxa, e agora, será que é hora de comprar ações ou não? E fica essa pergunta, né? E aí, como a gente está falando aqui direto para a pessoa física também, traz uma série de estudos que a gente faz aqui dentro do grupo, né, na Finclass, até mesmo na Portfel, que é importante para a pessoa física é também não tentar acertar esse timing, né? Porque se a gente for lembrar, no início de 2022, eram poucas as pessoas que acreditavam que o S&P, principalmente de ações,
iria ter um desempenho positivo. Lógico, foi trazido muito, principalmente, na verdade, por poucas empresas que são muito 23, representativas. 23. Você falou 22, foi 22 duro. foi 18 para baixo. Perdão, 23, isso. né? Acredito lá, pessoal. Eu ainda não virei a chave Virou, ainda tá pra muito cedo, 24. estamos em janeiro. Então, em 2023, no início de 2023, as pessoas falaram, pô, o S&P não tem como ele apresentar um desempenho positivo, muitas pessoas vendidas, zeradas e tudo mais, mas era difícil encontrar alguém que estava apostando em uma alta do S&P. Tudo bem que foi gerado por poucas empresas, mas eu acho que é importante a pessoa entender... Mas é muito difícil encontrar alguém que realmente acreditava que a bolsa ia subir naquele ano. Só ver as cotas dos grandes gestores. Ninguém bateu o S&P nem chegou perto. Perfeito. Poucos tiveram 2 dígitos de rentabilidade e os que tiveram foi na janela do final de outubro, como a Clara falou com o discurso do Fed, para dezembro, que correram atrás do prejuízo. Porque até outubro tinha muita gente no 0 a 0, até negativa. Não, eu perdi as contas de quantos podcasts eu ouvi com o pessoal falando, não, lá fora eu tô com short em S&P, eu sei que é complicado apostar contra, mas tinha muita gente com short, que falou, não, tá muito caro, o juro tá subindo, vai ter que cair, não tem como, né? Exato. E aí, detalhe, né? O S&P subiu, obviamente, a gente sabe, foi concentrado em Short poucas é pra ganhar na empresas. queda, pessoal, pra quem tá perguntando. E aí, por que eu tô ressaltando isso? Tô ressaltando isso porque a maioria das pessoas físicas que investem lá fora, que tem exposição em ativos internacionais, elas investem através de ETFs. Então você não está selecionando a empresa XYZ, você está comprando uma cesta de ações lá fora. E você apostar contra o S&P, ou você tentar acertar o momento ideal para você ter a participação no principal índice de ações da maior economia, uma das economias mais produtivas do mundo, é realmente complicado. Então, apesar de existir essa dúvida, né, se, cara, lá fora, o S&P vai apresentar um desempenho positivo aí nos próximos meses, nos próximos semestres, porque tem essa preocupação, se vai ser um pouso suave ou não, a história nos mostra que você ficar de fora é muito mais, vai te penalizar muito mais do que se você comprar e um erro acontecer, porque você vai continuar aportando, você vai fazer o rebalanceamento da sua carteira. Então, eu diria para a pessoa que existe toda essa preocupação, mas se eu, né, Gui, pudesse dar uma recomendação, tenha algum tipo de exposição a ativos lá fora, ao índice de ações lá fora, porque se esse cenário mais negativo não acontecer, você vai surfar, e se ele acontecer, você vai conseguir fazer os seus aportes, vai rebalancear a carteira, e isso no final das contas é o que vai trazer resultado para você a médio e longo prazo. Pelo menos isso são os que os nossos estudos indicam, não só os nossos, de várias outras empresas também.